Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Foram para a igreja, cultuaram o Senhor? E como é que está a vida? Vocês têm orado diariamente? Vocês têm lido a Bíblia diariamente? Vocês têm buscado a Deus também com jejum? Meus irmãos, bom é buscar ao Senhor. E como é bom também podermos estar juntos aqui no momento de pastoreio, não é não? Vamos orar para agradecer a Deus por isso? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este momento de pastoreio, esta ferramenta que Tu tens nos dado para conjuntamente Te buscarmos. Obrigado por cada irmão que está participando, está assistindo no momento de pastoreio. Eu não sei aonde eles estão ou quando assistirão, mas Tu sabes de todas as coisas. Então, usa esse tempo para abençoar o Teu povo, para abençoar a mim também. É o que nós te rogamos aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu sempre peço, eu gosto de pedir isso, pega o link aí, manda esse momento de pastoreio para quem você conhece. De repente a pessoa que você está estudando a Bíblia junto ou evangelizando, alguém que você quer estar mais junto numa caminhada, né? Até para ter um conteúdo aí para conversar, para discutir, né? Então, distribui esse link e agora a gente vai louvar ao nosso Deus. E honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em
exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Bênção, que belos louvores.
Agora a gente vai orar mais uma vez, mas eu quero te pedir de novo, coloca teu motivo de oração aí no chat, aquilo que você quer entregar aos pés do Senhor. Coloca aí para que a gente possa orar uns pelos outros, né? De repente uma causa, um agradecimento. Como é bom a gente poder estar juntos aí em oração, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que temos o único e verdadeiro Deus de todo o universo, de toda a eternidade, cuidando de nossas vidas. Ninguém é tão grande quanto o Senhor. Ninguém é tão santo. Ninguém é santo. Apenas Tu és. Ninguém é tão poderoso como o Senhor. E é por causa de quem Tu és que nós nos rendemos diante de Ti. É porque Tu nos deste uma nova vida que nós queremos rogar a Ti para que Tu nos ensine a vivê-la. De uma forma especial, Deus, quero Te rogar pelas lideranças espirituais que tem colocadas em nossa vida. Quero rogar aqui pelos pastores aqui da Igreja Presbiteriana das Graças, Pastor Sávio, Pastor Jean, Pastor Humberto, Pastor Letinho. Também pelos pastores, seminaristas, obreiros que estão nas nossas congregações. Abençoa, Pai, também o nosso conselho, nossa junta diaconal, mas também os nossos irmãos, aqueles que estão aqui na sede, aqueles que estão nas congregações. Cuida da vida de cada um, da casa, da família de cada um, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que Te agrade. E se na família de algum de nós há alguma pessoa que está distante dos Teus caminhos, traz de volta, Pai. Em nome de Jesus, traz de volta. Nos abençoa também com nossas questões profissionais, com a mordomia dos recursos que Tu tens nos dado. Nos abençoa nos nossos relacionamentos, que toda a nossa vida, Pai, seja sempre motivo de louvor e glória ao Teu nome, e também uma forma de testemunharmos e revelarmos mais de Ti para aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. Fica conosco agora, neste momento de pastoreio. Fala, ó Espírito de Deus, aos nossos corações, que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a gente está na metade do livro de Esdras. Esdras capítulo 5. Abre aí tua Bíblia. Enquanto tu abre, eu vou fazer aqui uma introdução. Vou contextualizar. A gente sabe que Esdras e Neemias, eles são aí um único livro, senão eu vou até chamar de uma outra forma. Livros irmãos, né? Eles estão tão entrelaçados, é um momento tão único e eles contam ali, né? A partir da história de dois personagens, tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas eu queria fazer uma comparação, né, ou uma sugestão adicional para vocês. Se vocês estiverem lendo o livro todo ou fazendo devocional no livro de Esdras, eu queria recomendar que vocês fizessem junto ou lessem junto ao livro de Esdras os livros dos profetas Ageu e Zacarias. Porque assim, Esdras ele apresenta esse momento da história de uma perspectiva de verdade histórica, né? É assim, o que aconteceu. Mas Ageu e Zacarias apresentam de uma perspectiva divina. Como se a gente perguntasse por que Deus permitiu aquilo e como é que Deus avaliava aquela situação. E essa integração, ela é muito legal para a gente entender todo o contexto, né? Toda a questão de Deus com o seu povo, mas também para entender aqui o capítulo 5. E esse capítulo ele marca assim, um dos momentos mais importantes desse período pós-exílico, né? E eu queria falar o que vinha acontecendo até chegar aqui, só para a gente, né, relembrar, aquecer aí a nossa memória. Após o decreto de Ciro,
lá no capítulo 1 de Esdras, né, aproximadamente 50 mil judeus retornam da Babilônia para Jerusalém e eles tinham uma missão muito clara: reconstruir o templo. Nos primeiros meses eles restauram o altar, está lá no capítulo 3 de Esdras, e voltam a oferecer sacrifícios a Deus. Logo em seguida, eles lançam os fundamentos para um novo templo, né? Para erguer o novo templo. Só que é nesse momento aí que surge uma oposição. De onde vem essa oposição? Os samaritanos e alguns outros povos vizinhos lá de Judá, eles queriam participar da reconstrução. Só que essa proposta foi recusada por Zorobabel, porque ela representava uma mistura religiosa que era incompatível com a aliança que Deus tinha com o seu povo, uma aliança que era pura, assim como Deus é puro. E a partir daí começa então uma campanha política contra os judeus. Essa oposição, essa campanha política contrária, envolvia intimidações, acusações e até mesmo influência junto a autoridades persas, né? Que é justamente o capítulo 4 de Esdras, dá para a gente algumas narrativas sobre isso. E o resultado dessa perseguição, dessa oposição, dessa opressão, foi devastador, porque a construção ela permaneceu praticamente parada por cerca de 16 anos. Ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario I. E embora essa oposição fosse real e tivesse produzindo, né, esses efeitos devastadores e reais, os profetas Ageu e Zacarias, eles falam que o problema verdadeiro não era político, era espiritual. O povo tinha começado a acreditar, não, ainda não é tempo para a gente construir o templo, ainda não é tempo da gente fazer isso, né? E deixa de construir o templo e vão construir suas próprias casas. Isso está lá em Ageu 1, tá? A perspectiva humana que estava vigorando naquele momento é: vamos esperar por circunstâncias melhores, agora está tudo muito difícil, né? Mas a perspectiva divina era: vê só, vocês estão invertendo as prioridades, né? As coisas aí não estão muito certas, não. E é justamente nesse cenário que Deus levantou esses dois profetas, Ageu, para confrontar esse pecado da acomodação, e Zacarias, para renovar a esperança messiânica ali para o povo. E Esdras, né, enquanto Esdras estava registrando então os acontecimentos históricos, os dois profetas revelam a interpretação divina da história. Politicamente, Judá continuava sendo apenas uma pequena província do imenso Império Persa, né? Judá não tinha autonomia militar, era frágil economicamente falando. Religiosamente, havia um sacerdócio restaurado, mas um templo ainda inacabado. E espiritualmente o povo precisava de muito mais do que autorização política. Eles precisavam voltar a confiar em Deus. Vamos para o texto aqui, versículos 1 e 2. Vamos lá, me acompanhe, tá? Esdras 5, versículos 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Percebam, meus irmãos, assim, uma coisa muito curiosa para mim é que Deus não começou enviando um exército, o Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, Ele não enviou um exército. E Ele também não removeu os inimigos. Na verdade,
ele nem mudou o cenário político. É interessante, né? Porque nos nossos dias a gente vê tanta gente dentro das igrejas brigando por conta de cenário político. Aqui nesse momento, né? Enfim, Deus não mudou nada disso. Deus enviou pregadores. Deus enviou seus profetas, aqueles que anunciavam a sua palavra. E o que é muito precioso é porque toda grande restauração na Bíblia, ela começa pela palavra de Deus. E foi assim também em outros momentos, por exemplo, na Reforma Protestante foi assim. Voltando para as Escrituras, o avivamento de Josias, do rei Josias foi assim. Foi assim também lá, né, no livro de Neemias. Foi assim na igreja em Pentecostes, lá em Atos. Está sendo aqui também dessa forma. Ageu confronta o pecado do povo. Considerai o vosso passado. E Zacarias anuncia a esperança. Tornai para mim e eu me tornarei para vós. A palavra produz exatamente aquilo para o qual Deus a envia. Então, é depois da pregação que Zorobabel e Jesua simplesmente, eles se levantam e voltam ao trabalho. Eles precisavam de alguém pregando a palavra ali para eles, né? Para dar um novo ânimo para eles. A gente reconhece que Deus governa soberanamente todas as coisas e, de uma forma especial, o seu povo, principalmente através ali dos meios ordinários da graça, né? E, talvez da forma mais especial, por meio da proclamação fiel da palavra dele. O que o texto ele começa já a revelar para a gente é que a verdadeira transformação espiritual não nasce da motivação humana. Não é a gente que deseja Deus, não é a gente que quer a Deus, não é a gente que busca Deus, mas a transformação espiritual, ela nasce da ação soberana do Espírito Santo de Deus em nossas vidas por meio das Escrituras Sagradas. A gente vive uma época que busca métodos cada vez mais, eu vou dizer assim, sofisticados, mais requintados para revitalizar igrejas, para atrair pessoas, né? Cultos de entretenimento, as igrejas tentando atrair famílias, e, enfim, ministérios. Mas o fato é que essas estratégias, por si só, não são nada. O que Esdras 5 lembra para a gente é que Deus continua usando o instrumento que ele sempre usou, que é a sua palavra. Quando a Escritura ela ocupa o centro, Deus produz arrependimento, coragem e obediência. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa primeira parte do texto aqui. Porque se a restauração começa pela palavra, eu não vou te perguntar qual, eu vou te perguntar quem. Quem é a palavra encarnada? Evangelho de João, capítulo 1. Jesus é a palavra encarnada. Assim como Deus restaurou Israel por meio da palavra proclamada pelos profetas, hoje Deus edifica a sua igreja por meio da palavra de Cristo. A igreja cresce. Não é porque ela tem estratégias superiores, intelectos superiores, não. A igreja cresce porque Cristo continua falando ao seu povo através do Evangelho. Ele é a palavra de Deus. Vamos para o texto de novo. A gente vai ler aqui dos versículos 3 ao 5. Nesse tempo, ou seja, que tempo ele está falando? O tempo em que
Zorobabel e Jesua, eles voltam a trabalhar na reedificação do templo, né? Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então vejam, assim que a obra começa, Tatenai, que é um governador, né, ali persa ali da região, ele aparece. E a pergunta que ele traz é uma pergunta, né, diretona ali. Quem é que deu autorização para vocês fazerem isso? Observe uma coisa muito interessante, porque a oposição, ela reapareceu imediatamente. Parou a obra, parou a oposição. Voltou a obra, voltou a oposição ao povo de Deus. Isso desmonta uma ideia que às vezes as pessoas têm que é assim: se Deus está comigo, tudo fica fácil. Não, não é assim. Porque o mundo, ele milita contra o Espírito Santo, ele milita contra Deus, a carne milita contra o Espírito. Então, quando Deus está conosco, quando nós estamos no caminho do Senhor, o mundo ele vem contra nós, ele vem em oposição a nós, e é isso mesmo. A obediência a Deus torna mais visível o conflito espiritual que há neste plano, nessa esfera aqui, né? Bom, os judeus, eles continuaram trabalhando, né? E, ao mesmo tempo, ali respondiam às perguntas do governador. Percebam uma coisa. Eles não fugiram. Eles também não reagiram violentamente. O versículo 5, ele resume essa situação de um modo bem legal aqui pra gente, né? Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Eu diria que esse é o versículo central desse capítulo, porque o texto não diz que Deus retirou os inimigos. Ele diz que Deus estava observando e cuidando do seu povo, e isso basta. Isto é suficiente. Foi suficiente para eles e também tem que ser suficiente para nós. Na verdade, é suficiente para nós. A providência de Deus em nossas vidas, ela não vai nunca significar ausência de dificuldades. Ela significa, na verdade, uma presença soberana de Deus em meio às dificuldades que a gente vive. As Escrituras nos ensinam e a gente sabe, né, que um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior, né, de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, reafirma, né, ou reafirmando o que a Bíblia ensina, diz que Deus sustenta e governa todas as criaturas e todas as suas ações. Nada escapa ao seu governo. Então, eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvidas, obedecer a Deus pode sim gerar desconforto, pode gerar críticas, perdas financeiras, isolamento, oposição, incompreensão, pode gerar todas essas coisas. Mas a presença de dificuldades nunca deve ser usada como prova de que Deus abandonou o seu povo, porque isso não é verdade. Muitas vezes, elas são exatamente a consequência da fidelidade do povo. Vamos olhar para Cristo. O que foi que aconteceu na vida dele? Quando ele inicia sua missão pública, o que foi que ele viveu? Ele viveu conforto? Não. Viveu oposição. Os apóstolos também. A igreja primitiva também. Nós, como discípulos, nós não seguimos um Salvador que evitou a cruz.
mas um Salvador que venceu através da cruz. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente, versículo 6. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, né? Ao rei Dario, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito a Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Então, vejam, esse governador Tatenai enviou uma carta lá ao rei, ao imperador Dario, que à primeira vista até parece uma ameaça, né? Vou enviar uma carta para o rei. Mas, observando cuidadosamente, é uma carta até que bem equilibrada, né? Porque ela fala, ó, está acontecendo uma obra, um negócio assim, existem líderes que estão à frente aqui, eles estão dando conta do serviço. E aparentemente tudo começou por conta de um decreto de Ciro. O senhor, se é bom aos seus olhos, né? Comece essa investigação. É isso que tem aqui na carta. Mas aí, voltando ao que a gente já vem falando, quem é que controla esse processo? É Tatenai? É Dario? Não, nenhum dos dois. É Deus. Aquilo que parecia mais um ataque vai acabar produzindo uma confirmação oficial da reconstrução do templo no próximo capítulo que a gente vai ler lá, né? Vai ter essa narrativa. Então, assim, o Senhor Deus transformou uma investigação, uma perseguição em instrumento de proteção. Quem pode fazer isso com tanta sabedoria, com tanta maestria, né? Com tanta... Só Deus. Não se esqueça, meus irmãos, que a soberania divina inclui os governos humanos. Não há nenhum líder, ninguém que esteja em uma posição de liderança que não tenha sido ali colocado pelo próprio Deus. O livro de Provérbios ainda fala mais para a gente. O livro, assim, os Provérbios dizem que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O coração do rei inclina para onde Deus quer que ele incline. É isso. Mesmo governantes incrédulos acabam servindo aos propósitos de Deus.
Só que, frequentemente, a gente só consegue enxergar, né, as circunstâncias ali imediatas. O que a gente perde de vista é que, inúmeras vezes, Deus trabalha em níveis que a gente não consegue perceber. Uma porta que está sendo fechada hoje pode ser exatamente o caminho para uma bênção amanhã. Quantas histórias, quantos testemunhos, assim, né? Dentro desse contexto eu já não ouvi. O fato é que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender a providência de Deus no hoje, no agora, né? A gente costuma reconhecer olhando para trás. Por isso que é tão gracioso, assim, é tão prazeroso a gente conseguir olhar para a nossa história sob uma perspectiva da soberania de Deus. A gente vê Deus assim, né? Costurando toda a nossa história para que hoje nós estivéssemos aos pés dele, vivendo o melhor de nossas vidas. Quando a gente traz isso em um aspecto, eu vou dizer assim, mais cristocêntrico, que inimigo poderia ser maior na vida de Cristo do que a cruz? Mas, na verdade, a cruz era o maior ato da providência divina. Da mesma forma aqui com esse povo, a carta que foi enviada contra Jerusalém vai acabar servindo aos propósitos do reino de Deus. À primeira vista, Esdras 5 trata da construção de um prédio, né? De um edifício. Mas este prédio, ele ocupa um lugar central na história da redenção. Esse prédio, que é o templo, sem ele, o sacerdócio não teria sido restaurado plenamente. Os sacrifícios a Deus não teriam sido retomados. A identidade da aliança permaneceria comprometida. E séculos depois, o próprio Messias não pisaria naquele templo. A reconstrução do templo fazia parte do plano pelo qual Deus conduziria a história até Cristo. Percebam isso, meus irmãos. Muito difícil daquelas pessoas ali, naquele momento, perceberem. Mas Deus, ele já conhece toda a história. Ageu, ele vai afirmar lá no capítulo 2 que a glória deste templo, do segundo, seria maior do que a do primeiro, né? Enfim, ele receberia Jesus Cristo. Essa promessa, ela tem esse cumprimento lá quando Jesus ele entra no templo durante seu ministério terreno. Então percebam, a verdadeira glória do templo não está na sua arquitetura, mas está na presença de Jesus dentro dele. O edifício apontava para Cristo. E Cristo para uma realidade ainda maior. Depois de sua morte e ressurreição, o povo de Deus torna-se então templo do Espírito Santo. Eu queria fazer algumas aplicações práticas para a gente, antes da gente concluir. Primeiro, é que o maior inimigo da obra de Deus nem sempre é a perseguição. Muitas vezes o maior inimigo é uma acomodação espiritual. Eu já li a Bíblia tantas vezes, eu vou dar um descanso. Não é importante fazer isso hoje. Não tem para que orar, está tudo bem na minha vida. Isso é um grande inimigo da obra de Deus. Um outro ponto que eu queria tratar com vocês é que Deus continua falando. Deus continua falando através de sua palavra. A palavra precede a restauração do homem. A palavra tem que ser pregada fielmente, estudada fielmente, meditada fielmente. E o milagre vem da parte de Deus. A restauração vem da parte de Deus. Um terceiro ponto que eu queria falar com vocês a partir desse texto é que
A fidelidade a Deus, ela é muito mais importante do que circunstâncias favoráveis, do que conforto, do que vida boa. Percebam que o povo lá em Jerusalém voltou a construir o templo antes que a circunstância política mudasse. Antes que o cenário político mudasse. Eles não esperaram que o governo fosse azul, vermelho, verde, preto, roxo. Não. Eles permaneceram, eles buscaram voltar, à fidelidade a Deus. Porque a palavra foi pregada. E no coração deles foi reacendida a memória de que Deus governa o universo, mesmo aquelas coisas que parecem que estão contra nós. Aquela carta lá que foi enviada para o rei Dario contra o povo para parar o templo, torna-se a proteção do povo. Esse livro, na verdade esse capítulo, nos ensina que a obra de Deus ela não avança pela ausência de oposição, mas pela presença da palavra de Deus e pela providência soberana do nosso Senhor. O povo permaneceu ali 16 anos parado, esperando que Deus mudasse aquelas circunstâncias, aquele cenário político, aqueles líderes opressores, aquele pessoal que não conhecia as Escrituras Sagradas, enfim. Mas, na verdade, Deus estava esperando apenas que o povo o obedecesse. Quando a palavra foi anunciada, o povo se levantou. Quando o povo se levantou, Deus já estava governando cada detalhe da história. O mesmo Deus que estava ali, ele continua edificando hoje a sua igreja. Cristo permanece como o verdadeiro Senhor do templo, governando seu povo por meio da sua palavra, sustentando sua obra pela sua providência e conduzindo toda a história até a consumação do seu reino. Meu irmão, existe alguma área da sua vida que você está falando assim, tá, Deus, eu ouvi, mas ainda não é tempo? Tem alguma área assim? Retire isso da sua vida agora. Porque as suas prioridades, elas falam muito acerca de você. E quais são as suas prioridades? O que é que elas revelam? Revelam uma preocupação maior com um conforto próprio ou com o reino de Deus? E essas dificuldades que talvez você está vivendo aí, como é que você interpreta isso? Você está achando que Deus te abandonou? Que Deus está te fazendo pagar? Esqueça esse tipo de argumento. Esqueça esse tipo de argumento. Pense nos tempos de dificuldade como uma excelente oportunidade para exercer a sua fé. Mantenha sua confiança na providência soberana de Deus. Esqueça as circunstâncias. E lembre-se de que Cristo, Ele é o verdadeiro templo. E Ele transforma a nossa compreensão acerca da adoração e da missão da igreja. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado por um texto tão rico, tão precioso, que fala tanto aos nossos corações hoje. Hoje, Pai, nos nossos dias. Não foi apenas uma narrativa histórica da construção de um prédio. Foi Tu governando soberanamente a história, para que chegasse o tempo de Cristo e depois chegasse ao tempo de hoje. E neste tempo a gente possa Te encontrar e Te conhecer ainda mais. Obrigado, Senhor. Continua, Pai. Continua, Deus, nos atraindo para Ti em tudo, Pai. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar uma última vez, irmãos?
Sou grato por tudo que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 Amém. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.